A história de José do Egito, olha, é uma das mais conhecidas que existem, não é? Um jovem hebreu vendido como escravo, que de repente se torna o segundo homem mais poderoso de todo o Império Egípcio. Mas a grande pergunta é, será que essa é só uma lenda, uma história para inspirar? Ou será que tem um fundo de verdade histórica nisso tudo? É o que a gente vai investigar agora. O que mais intriga historiadores e arqueólogos é justamente isso aqui. Como mesmo, um escravo estrangeiro conseguiria chegar numa posição de tanto poder? Ainda mais na sociedade super rígida do Antigo Egito. A resposta, talvez, esteja escondida no contexto político daquela época. Bem, tudo começa com o José, o filho queridinho de Jacó. Ele era filho de Raquel, a esposa que Jacó mais amava, e por isso ganhou aquela túnica especial, toda colorida, um sinal de que, talvez, ele fosse o herdeiro principal. Para completar, ele tinha uns sonhos proféticos em que a própria família se curvava para ele. Imagina o clima. Isso só alimentou o ciúme dos irmãos. E esse ciúme todo, bom, ele explode em traição. Os irmãos chegam a planejar matá-lo, mas acabam mudando de ideia e o vendem para uma caravana de mercadores. E é assim que o jovem preferido é levado para uma terra estranha, o Egito, e vendido para Potifar, que era um oficial do faraó. Uma reviravolta, assim, brutal na vida dele. No Egito, por um momento, parece que a maré vai virar. José começa a se dar bem na casa de Potifar. Mas aí, tudo desmorona. A esposa do chefe dele tenta seduzi-lo. Fiel aos seus princípios, José recusa, mas acaba sendo vítima de uma acusação falsa. E o resultado? A prisão. Para qualquer um ali pareceria o fim da linha. É nesse ponto que a história bíblica e a história real começam a se cruzar de um jeito fascinante. Para a gente entender como José conseguiu subir na vida, a gente precisa conhecer os Ixos. Quem eram eles? Era um povo de origem semita, ou seja, da mesma raiz dos hebreus, que se aproveitaram de um momento de instabilidade no Egito e simplesmente tomaram o poder no norte do país. E aqui está o ponto-chave de tudo. Com o faraó Rixo no poder, que tinha a mesma origem semita que José, a ideia de um hebreu chegar a um cargo altíssimo se torna muito, mas muito mais provável do ponto de vista histórico. As barreiras culturais, étnicas, elas seriam bem menores, entende? Ok, voltando para a prisão. A grande chance de José aparece por causa de uma crise lá no palácio. O faraó tem dois sonhos muito esquisitos que ninguém consegue decifrar. 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras e depois 7 espigas de grãos bonitas, cheias, sendo engolidas por 7 espigas secas. E olha, na cultura egípcia, sonho de faraó era coisa séria, um presságio sobre o destino da nação inteira. É aí que o copeiro do rei, que tinha tido um sonho interpretado por José na prisão, se lembra dele. José então é tirado da cadeia, levado ao palácio e lá ele diz na lata: os dois sonhos são na verdade uma única mensagem, uma revelação divina sobre o que estava por vir no Egito. Mas o José não só interpreta, ele apresenta um plano de ação genial. Primeiro, ele diz que virão 7 anos de muita fartura. Depois, 7 anos de uma fome terrível. A solução? Armazenar 1/5 de toda a colheita durante os anos bons. E tudo isso, claro, supervisionado por um administrador sábio. Ele não só deu o diagnóstico, como entregou a cura. A reação do faraó é instantânea. Totalmente impressionado, ele nomeia José como o vizir, o cargo mais alto do governo. Ou seja, ele se torna o segundo homem mais poderoso do Egito. O prisioneiro hebreu ganha até um nome egípcio, Zafenate Paneia, para simbolizar sua integração total e autoridade no império. Uma subida de carreira, digamos, meteórica. Agora, uma coisa curiosa. Alguns estudiosos notaram semelhanças entre a história de José e a de uma outra figura histórica, o Imhotep. Ele também era um plebeu que virou conselheiro de um faraó e, segundo algumas lendas, também teria salvado o Egito de uma fome de 7 anos. Será que eles poderiam ser a mesma pessoa? Só que tem um problema. Um grande problema. A cronologia. Ela simplesmente não bate. O Imhotep viveu lá pelo século 27 a.C. Já o período mais provável para a história de José, que é a Era dos Ixos, é mais ou menos 1000 anos depois. Então, apesar das semelhanças, eles foram homens de épocas completamente diferentes. Mas se não foi o Imhotep, que pistas a gente tem? Bem, a arqueologia nos dá alguns ecos bem interessantes. Existe a chamada Estela da Fome, uma inscrição que, mesmo sendo bem mais recente, guarda a memória de uma grande fome. E tem a cidade de Ávares, a capital dos Ixos, onde os arqueólogos acharam não só uma grande comunidade semita, mas também um túmulo bem peculiar.
E esse túmulo em Avares é realmente extraordinário, totalmente diferente dos costumes egípcios. Dentro dele tinha uma estátua de um oficial com aparência semita, não egípcia. E mais, a estátua mostrava ele usando uma túnica colorida, algo que a elite egípcia não usava, e talvez o mais intrigante de tudo, os ossos da pessoa enterrada ali simplesmente não estavam lá. E é aqui que as coisas ficam arrepiantes. Uma conexão impressionante. Por que os ossos não estavam no túmulo? A ausência deles ecoa de forma direta o último pedido de José, registrado lá no livro de Gênesis. Ele fez seus descendentes prometerem que levariam seus restos mortais de volta para a terra prometida de Canaã, quando saíssem do Egito. A história pessoal de José, claro, atinge seu ponto máximo num reencontro emocionante. A fome que ele previu leva seus irmãos até o Egito para comprar comida, e lá eles se curvam diante do governador sem fazer a menor ideia de quem ele era. Os sonhos da infância se realizam. No fim, ele se revela, perdoa todo mundo e salva sua família, garantindo o futuro de Israel. Então, qual é a conclusão? A história de José é bíblica, sim, mas o cenário em que ela acontece é profundamente histórico. A presença dos Ixos, a prova de uma grande população semita em Avares, os detalhes daquele túmulo misterioso, tudo isso cria um contexto que torna a história incrivelmente plausível. Os ecos da história real estão por toda parte. No fim das contas, essa análise toda nos deixa com uma pergunta poderosa. A arqueologia talvez nunca consiga provar a fé, mas ela pode, com certeza, iluminar um mundo onde essas histórias aconteceram. E no caso de José, ela nos convida a pensar: onde será que a narrativa termina e a história começa? A resposta talvez esteja exatamente no encontro entre as duas.